E aí galera, tudo bem? Esse aqui é o segundo vídeo. Eu só fiz abrir uma nova guia com um novo notebook. Vou começar aqui agora a explicar para vocês sobre condicionais, tudo bem? E para falar de condicional eu tenho que começar falando sobre comparadores. Então a primeira coisa que eu vou fazer, acabei de abrir um novo notebook no meu Google Colab. Lá em cima na direita eu vou clicar em conectar. Um ponto que eu falei no outro vídeo, mas foi bem rápido, é que para executar eu estou apertando Shift e Enter, porque ele executa a linha de código atual que eu estou selecionado e abre a nova linha de código ou seleciona a próxima linha de código. Eu poderia executar em sequência várias vezes dessa forma. Você também pode utilizar o Ctrl Enter só para executar a célula atual que você está, ou você pode clicar aqui nesse mais aqui no cantinho. Esse mais também tem essa ação de executar o código, certo? Para começar, eu quero falar sobre condicionais. Condicionais tem um conceito muito importante para poder chegar nela, que é a questão dos comparadores. E aí a gente tem comparadores de variáveis, né, aritméticos, não sei como que chama agora, não estou lembrado o nome. E tem também os comparadores lógicos. Esses comparadores que comparam realmente o valor, eles vão trazer para a gente aqueles mesmos comparadores que a gente tem lá na matemática. Deixa eu botar aqui um texto bem rápido. Seria o maior que, menor que, o igual, que aqui no Python é definido por igual igual, certo? Seria igual. Deixa eu ver se está ficando certinho aqui o nosso. Que é o maior que. Então esses comparadores vão comparar realmente os valores, né? Que estão. Vai ficar formatado aqui. Embarquei. A gente tem também o diferente. Ele está ficando formatado por causa do Google Web, né? Ele está tratando como se fosse um Markdown. A gente vai ter o diferente. Perfeito. Olha como a IA ajuda a gente, né? O maior é igual ou o menor é igual, certo? Então, isso aqui são alguns comparadores lógicos que a gente tem de valores, né? Comparadores de valores. E aí, aqui no Python, o funcionamento deles é bem simples, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 10 maior do que 9 e executar, ele vai me retornar um true, um verdadeiro. Porque é verdade a afirmação de que 10 é maior do que 9. Se eu colocasse, por exemplo, 10 é maior ou igual a 9, executasse, ele ainda me daria true, porque ele ainda é maior do que o 9. E se eu tivesse aqui o menor, por exemplo, ele me retornaria false, ou se eu tivesse igual, igual, né, que é a comparação de igual, ele me daria também um false. Então isso aqui, essa comparação é muito importante, vai servir para a gente comparar nossas variáveis com alguns valores padrão que a gente quer, ou comparar duas variáveis entre si, e a gente vai poder com isso controlar fluxos de execução. O que são fluxos de execução? Por exemplo, um dos fluxos que é bem comum a gente apresentar nesse momento aqui é o de cálculo de média, né? Normalmente a média aí, dependendo da sua escola, o valor é 6, é 7 que você tem que tirar aí para poder passar. E a comparação que você faz então é se a sua média é maior ou igual a 6, maior ou igual a 7. Como é que a gente poderia fazer isso aqui no Python, né? Vamos dizer que a sua média ela foi de uma média 8. E é uma coisa que você poderia fazer é ver se a sua média ela é maior ou igual a 7, né? Se essa for a nota da média. Se aqui retornar verdadeiro, é porque então é verdade que essa média é maior ou igual a 7. Para que a gente usa isso aqui? Para poder utilizar a condicional, que aqui no Python é definida pela palavra if, e poder botar aqui a condição. Aqui o autocomplete já estragou para a gente. Né? Se a média for maior ou igual a 7, e aí sempre quando você estiver definindo aqui a sua condicional, né? Quando você terminar aqui de fazer a condição que você vai avaliar, você coloca dois pontos para definir que aquela ali é o final da condição, que vai começar agora o primeiro bloco de execução de código. E esse primeiro bloco é o seguinte: bota aqui um comentário, certo? Com um hashtag. É o que o código vai executar quando for verdadeiro, true, certo? Então, o que o código vai executar quando for true? Vou colocar aqui para ele dar um print em aprovado, certo?
Então aqui, se eu executar já só esse bloco aqui, ele já funciona, ele já me diz que foi aprovado. Por quê? Porque aqui em cima eu defini que a minha média ela é 8, né? E minha média então ela é maior ou igual a 7. Ele retornou verdadeiro. Então, se for verdadeiro, esse primeiro bloco aqui sempre vai olhar essa primeira condição aqui de ser verdadeira, certo? E aí, se não fosse, né? Se a gente não fosse aprovado, se não fosse verdadeiro, para a gente não ter que escrever outra condicional, if média menor do que 7, quando a gente tem só duas condições, né? Quando as condições elas são opostas e excludentes, digamos assim, uma coisa ou outra, a gente pode só colocar aqui agora else. A palavra else é uma palavra também reservada no Python, que significa o se não, né, da gente. Então, se não for maior ou igual a 7, como se eu tivesse digitado tudo isso, ele vai dar print, né, em reprovado. Notem que aqui eu coloquei um espaço, tem um espaço em branco na verdade já, né? Aqui tem dois espaços em brancos. Ó. Se eu remover esse espaço em branco, o código ele não funciona, ele apresenta aqui um erro. Por quê, né? No Python isso aqui é chamado de indentação. Aqui, ó. Indentation error. Ele esperava uma indentação, um bloco indentado depois do if. Então, sempre que você utilizar um if, o Python sabe qual é o bloco de execução que ele vai ter ali quando for verdadeiro, pela indentação, que é esse espaço em branco que você deixa no início da linha. Existem, desculpa, existem padrões diferentes de indentação, ele pode ser dois espaços em branco, como está aqui configurado por padrão no Google Colab, podem ser quatro, normalmente o pessoal utiliza quatro, que fica mais bonitinho, mais separado o código, fica mais fácil de ler, né? Mas a única regra é que tem que ser um padrão. Então não poderia aqui do nada colocar um print parabéns e querer indentar aqui de novo, né? Ter que colocar um espaço aqui a mais. Isso aqui também vai causar um erro porque a indentação foi inesperada. Ele não esperava que tivesse indentação, por quê? Porque não precisa. Essas duas linhas de código aqui elas estão meio que no mesmo nível. Né? Não entrou para uma condição diferente, não entrou para uma rotina diferente para ter esse espaço aqui a mais. Então a indentação tem essa sensibilidade aí no Python e costuma ser um dos errinhos que mais ocorrem nesse início, né, quando você está aprendendo a linguagem. É quase que o calcanhar de Aquiles de quem está começando na programação, igual como se fosse o ponto e vírgula de outras linguagens, né, que outras linguagens teriam que colocar o ponto e vírgula no final de cada linha. De condicional basicamente é isso que a gente tem que saber, né? Aqui a média se for maior ou igual a 7 vai aparecer aprovado, parabéns, né? As duas mensagens. Se eu aqui alterasse aqui em cima a média para um valor 6 e executasse, ele me diria reprovado. Então aqui eu poderia colocar um bloco inteiro de programação, uma função, e aqui também poderia colocar uma outra condição, né, para quando não fosse verdadeiro. Então isso aqui é um dos conceitos que é bem importante. E um outro conceito que ele é bem importante é o de ciclo de repetição. Então vamos dizer que eu queira que algo se repita, por exemplo, 10 vezes. No Python tem duas formas de fazer isso principais. É o ciclo while, né, que seria o enquanto, e o ciclo for, que seria o para. Então aqui no while, eu acho que ele talvez seja um pouco mais complexo, mas a gente vai começar por ele mesmo, que eu botei em cima. Enquanto a condição for verdadeira, a gente vai executar ali o código que está indentado dentro desse bloco, certo? Então, por exemplo, enquanto o meu número ele for menor do que 10, aí eu boto dois pontos para definir que agora vai ser o bloco de execução. Eu vou fazer exatamente isso aqui que ele me sugeriu. Print no número e o número recebe o número mais 1. Então, cada vez ele aumenta 1 no próprio número, né? Aqui em cima eu vou só definir um valor inicial para número, que vai começar em 0. E aí, quando eu executar, ele vai dizer, enquanto 0 for menor do que 10, exiba 0 e some 1. Então aqui, quando 0 é menor do que 10, sim, verdadeiro. Então ele vai exibir 0 e vai exibir, e vai, aliás, somar 1 no valor 0. Né? Então agora, número vai valer 1. Aí ele vai olhar, 1 é menor do que 10? Sim. Ele vai exibir 1 e vai somar de novo mais 1.
Então vai ficar a variável agora com o valor 2. 2 é menor do que 10? Sim. Então ele vai repetir isso enquanto essa condição aqui de número menor do que 10 for verdadeira. Se a gente executar isso aqui, ele vai mostrar pra gente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí quando chega no 9, que ele exibiu o 9 aqui no print, né? Deu print no valor 9, ele somou o valor, somou mais 1 no valor 9, né, na variável, e foi para 10. E quando ele olhou a condição, ele fez 10 é menor do que 10. E ele fez não, falso. Se é falso, não executa isso aqui, né? Não entra dentro desse ciclo. Então se eu já colocar aqui para baixo o for, se eu der print aqui agora nessa nossa variável, print em número, o número está valendo 10. Por que o 10 não foi exibido? Porque aqui ele primeiro faz a comparação para depois exibir. Então, 10 é menor do que 10? Não, falso. Se aqui fosse menor ou igual, aí teria dado verdadeiro, teria mostrado 10, né? Mas como é só menor, ele fica de fora. Isso aqui é uma questão aqui do while que é bem importante, né? E o for, ele basicamente vai servir para a gente percorrer um número x de valores. Aqui o autocomplete já fica entregando a gente, né? Mas o for então seria o para, e a gente vai definir uma variável para percorrer, né, uma quantidade de valores. Normalmente, quando a gente não tem um número muito específico, uma variável muito específica que a gente quer acompanhar, a gente chama de i, pela convenção mesmo, só por ser um número que todo mundo já costuma usar, né, não tem nada específico para isso. Talvez venha da palavra iteração, né, de quantas vezes você repete um ciclo, mas não tem nenhum tipo de problema se fosse qualquer outra variável. E você usa a palavra range para definir a sua lista de valores, né? Range seria... Esqueci a palavra em português para range agora. Mas seria basicamente um limite, né? Um espaço ali de valores, né? Esqueci a palavra agora, mas tudo bem. Então, se eu botasse aqui range, botar 5, né, para ficar diferente do exemplo anterior, se fosse range 5, né, como se eu tivesse uma lista até o 5. E aí a minha variável i vai percorrer essa lista de valores, né? Então, for i em range 5, né? Para i que está nesses valores do range até 5, o que eu vou fazer? Vou dar print na variável i. Note que aqui eu já defini quantas vezes eu vou rodar esse código, né? Tem uns 5 aqui. Aqui em cima eu não sabia quantas vezes eram. A minha condição e a operação que ocorre aqui dentro é que diz, né, quantas vezes vai rodar. Então, se aqui, por exemplo, a condição fosse 2 no while, executasse, já rodou só metade das vezes, porque foi mais rápido para ele chegar até a minha condição de parada, né, a minha condição ali do ciclo. Aqui não, aqui eu digo quantas vezes são 5 vezes. Se eu der print aqui, né, ele vai mostrar para mim o 0, que é a variável em qual a gente começa o range, né, o range retorna essa lista para a gente, o 1, o 2, o 3, o 4, e ele não exibe o 5 porque não é incluso nesse lado do 5, certo? Então o 5, a variável que você coloca aqui dentro, fica de fora. É muito comum a gente utilizar o for para percorrer as próprias variáveis. Então às vezes você vai ter uma variável aí que vai receber digamos assim, como é que eu digo? Um valor que vai definir quantas vezes você vai fazer aquela operação. Por exemplo, se eu tivesse aqui número de alunos, poderia utilizar aqui esse número de alunos dentro do meu for. E aí se eu tivesse 31 alunos, por exemplo, eu poderia calcular aqui para fazer a média desses 31 alunos, por exemplo, né? Repetindo a quantidade de vezes de alunos. Era só passar a informação de qual nota, né, cada aluno tirou. Eu poderia fazer aqui essa operação aqui 31 vezes, que é exatamente a quantidade que eu quero. Então, por exemplo, se eu tenho uma sala de 31 alunos, quero calcular a nota de todos, eu sei que eu vou executar o cálculo de média 31 vezes. Aqui, o while é para quando eu não sei quantas vezes são. Eu vou repetir até a minha condição aqui não ser mais verdadeira. Inclusive, se não prestar atenção, o que a gente pode fazer é criar uma condição, por exemplo, que ela nunca passa a ser falsa. Se ela nunca passar a ser falsa, a execução nunca para de ocorrer.
Então, quando eu executar esse aqui, é capaz aqui que o meu Google Colab ele trave, ou a exibição aqui trave para vocês. Não sei qual que vai acontecer primeiro, mas pode ver aqui que basicamente ele vai fazer a exibição de todos os números negativos e como fica cada vez mais negativo, continua sendo menor do que 10, ele não para de executar. Então aqui eu já estou rolando aqui o meu mouse, eu não consigo fazer o scroll porque ele já travou aqui para mim o meu Colab, né? Então aqui ele travou o meu Colab. Isso aqui também é outro erro que costuma ser comum no início, mas com o tempo você se habitua, né? E é uma condição aqui do while, né? Do ciclo enquanto, que você tem sempre que prestar atenção, certo? Então vou esperar aqui, vou tentar desconectar aqui meu ambiente para ver se eu não tenho que reiniciar toda a página. Mas basicamente para esse vídeo aqui que eu queria explicar para vocês era isso. Ciclos, condicionais. E eu não consigo ver o que foi que a gente viu aqui bem no início. Deixa eu ver se eu consigo matar a página. Mas basicamente é isso. Essas funções vão ser bem importantes para a gente poder começar a criar os primeiros algoritmos da gente. Então aqui ó, ele está exibindo para mim agora os números que ele gerou lá, né, que ele está gerando na verdade. Tá computando agora aqui para mim no meu navegador, né? Mas já está desconectado, ele está tentando reconexão lá com o servidor. E basicamente esse ciclo aqui não teria fim, né? Basicamente para esse vídeo eu queria explicar isso mesmo. Ciclos, condicionais, eu acho que comparadores foi nesse aqui também que a gente viu. Mas com essas funções principais, né? Com esses operadores principais, a gente já começa a conseguir executar nossos primeiros fluxos aí realmente de lógica de programação, né? Criar nossos primeiros algoritmos para realizar um cálculo, resolver algum probleminha simples. Então isso aqui vai ser a base realmente aqui, a parte fundamental, digamos assim, de qualquer outro código que a gente vai gerar. Tudo bem? Então, se esse vídeo te ajudou, se ele tá tirando você do zero aí na programação e te ajudando a entender como que você pode utilizar isso aqui na sua rotina, como que você pode entender novos algoritmos, peço que você deixe aí o seu like, deixe aí sugestões de projetos, né, que a gente poderia fazer, o que a gente poderia criar. Eu estou bem aberto à questão de projetos. Já tem alguns em mente que eu quero fazer, né, com a minha turma aqui de engenharia de produção, que é, digamos assim, o público-alvo principal desses vídeos. Mas se você tiver qualquer outra sugestão, pode deixar aí que a gente pode abordar assim em algum momento. Tudo bem? Então vou ficando por aqui. As próximas aulas eu tento já falar um pouquinho sobre funções e trazer realmente os primeiros algoritmos que a gente vai começar a criar por aqui.